Então, bem-vindos a este podcast que agora tem vídeo e hoje vamos ver se os microfones estão ligados. Eu estou super longe do microfone, peraí. Tá. Mas estamos os dois aqui, mais uma vez... Direitinho, sim, não mexe, não respira. E mais uma vez com o apoio da editora Self. É verdade. A senhora editora que edita os seus livros. Editam os meus livros, editam outros livros também. Mas achas que isso é importante? Edita os teus livros é o que é o mais importante aqui para este contexto, mas na verdade eles também publicam outros livros bons. Sim. Olha, há um que tu gostas muito, da Laurie Gottlieb. Eu acho que fui eu que convenci o António a traduzir isso. Eu falei-te no livro. Foste tu que me falaste no livro, eu comecei a ouvir os podcasts com ela. Eu vou dizer, honestamente, ainda não li. A sério? Epá, não sei. Já agora o título é talvez devesses falar com alguém. A sério, não leste? Não. Olha, é um livro excelente para férias, por acaso. Já fui. Já foste? Então agora só para o ano. Quer dizer, posso que eu irei fazer o caminho de Santiago. Pronto, mas o livro é um calhamaço, é melhor levares no... Pois, vai pesar um bocadinho. Naquela cena, como é que se chamam? Não é tablets, é e-books? Não. Kindles, exato. Também pode ser, mas não, mas eu esses livros gosto. Não, que eu tenho Kindle, tenho vários livros no Kindle, mas gosto. Há coisas que continuo a gostar de ler no papel. O papel tão bom, a mim só o cheirinho do papel, quando chega o livro a casa... Sim, mas tudo é aquilo que já falámos, lês com régua e caneta, é uma chatice. É tão bom, e forro os livros todos, que é para não ficarem com orelhinhas, para aquilo ficar tudo bonitinho, é tão bom. Mas é o sublinhado da Rossana. É o sublinhado, mas é o sublinhado direitinho. É isso, é com uma régua. É a reguinha. E depois tu abres o livro e aquilo está sublinhado como deve ser, não é com aqueles lápis ou canetas, que é tudo coisa. E que vai mesmo tocar no episódio que hoje vamos falar. Pronto, mas falámos já o suficiente sobre o Self. É o nosso patrocinador. E nós estamos muito gratos de estar aqui, que eles também têm a School of Self, que têm os cursos digitais. Exatamente. E acho que há um desconto qualquer, não é? Há um desconto, eu não sei onde é que tu escreveste ousar ser 10. Pronto, quem quiser fazer compras da Self, 10% de desconto para ousar ser 10. Vai ao site que é editoraself.pt. Lá estás. Um dos dois. E é engraçado. É um dos dois. Que é o tema de hoje que nós escolhemos era precisamente preparação, espontaneidade. Exato. E supostamente és tu que preparas, mas foste tu agora que não disseste o site como deve ser. Sou eu que preparo o quê? Eu não preparo nada. Tu és a preparada, não é? Aqui nesta dupla, tu és a que prepara. E eu sou um espontâneo. Pronto, ok. Se nós quisermos rotular nesse sentido cada um de nós, eu sou a preparadinha e tu és o baldas. Espontâneo. Não é baldas, é espontâneo. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Isto tudo começou, nós decidimos fazer este tema porque eu enviei um vídeo à Rossana do Mark Maron, que é um comediante americano, onde ele falava que as pessoas que preparam são uns cobardes. Porque não têm espírito de aventura. A lógica deles e a piada era um bocado essa de quem se prepara não tem espírito de aventura, enquanto quem não se prepara... Então nós somos grandes aventureiros. Somos, nesse aspecto. Que é verdade, Rui, eu não me preparo porque venho à confiança contigo, porque acho que devemos ter sempre conversa. Sim. Mas tendencialmente eu preparo-me para tudo aquilo que faço. Mas contigo isto... Mas então eu gostava de perceber, no teu caso, ou seja, quando é essa questão da preparação... Sim. Vem do quê? De teres mais segurança no momento em que te confrontas com a situação? Tu lembras-te, por acaso é engraçado eu ver que... Eu acho que tem a ver com... Por um lado tem a ver com segurança. Porque eu vejo-me, quanto mais segura estou naquilo que vou fazendo, e também tem a ver com a idade e com a maturidade e com a experiência, menos me preparo. E, por exemplo, estou aqui a falar especificamente nas formações que vou dando, mas eu não sei se tu te lembras eu acho que foi o último livro, exatamente, que tu me acompanhaste nas apresentações, porque escreveste o prefácio do último livro, e estavas sempre a gozar comigo porque eu tinha tudo preparadinho no papel, o que não sei quantas folhas há, não sei quantas folhas e tudo preparado e tal. Porque lá está, os nervos depois, depois vai-me dar uma branca e não sei o que é que vou dizer e tal. Mas é interessante porque eu tenho vindo a notar também com todo o percurso que eu tenho vindo a fazer meu pessoal, que é quanto mais conectada estou comigo própria, mais espontânea sou. Agora,
eu tenho sempre uma ideia do que é que eu quero falar. Quando eu vou dar uma formação, quer dizer, uma coisa é, por exemplo, eu estar a falar na ferida da rejeição, outra coisa é eu estar a falar na ferida do abandono ou noutra qualquer, ou estar a falar, sei lá, do mindfulness, ou estar a falar da comunicação não violenta. Ou seja, há alguns tópicos que eu gosto de ter ideia, sabes, levar como intenção, que é, eu vou querer falar sobre isto. Mas agora já me vejo muito mais espontânea na forma como vou entregando o conteúdo, não é? Mas uma preparaçãozinha há sempre. Não é que eu não me preparo. O que eu quero é, normalmente, a minha lógica é preparar-me, afastar-me do tema e perceber o que é que ficou. Pois, eu percebo. E depois perceber, ok, há coisas que eu ainda tenho que rever, mas no momento eu não quero ir com um grande guião. Que eu lembro, por exemplo, quando eu comecei o podcast, o Falar Criativo, eu lembro-me de levar uma estrutura muito rígida, de um conjunto de perguntas e faço esta, depois faço a outra. E quando estava a ouvir depois os episódios, eu percebi-me, este tema era tão interessante ter pegado nisto. E então, a partir de um certo momento, eu comecei, ok, eu sei que quero falar destes temas, sim, há determinadas coisas que eu quero falar, mas vou estar aberto ao que a conversa trouxer. Sim. Porque senão o que eu sentia é que eu estava a criar mais do que uma preparação, era uma prisão, estás a ver? Sim, sim. E o meu receio às vezes no over-preparing, ou seja, no preparar demais, é ficar demasiado preso e pouco disponível para o que possa surgir, não é? É verdade, eu acho que ficamos mais presos, não é? Ao papel, ao conteúdo, àquela... E eu não sei se tu tens notado, em termos universitários, não sei se alguma coisa mudou muito, mas eu lembro-me que, como é que se chama o formato agora de Bolonha? Aquilo tem um nome. Agora estava a dar uma gaga, uma branca, sei lá. Então, os cursos académicos, não preparei, os cursos académicos, não é reforma de Bolonha, pronto, os recursos académicos, na altura em que nós os dois fizemos o nosso primeiro curso universitário, era na época em que as licenciaturas eram 4 anos, 5 anos, e depois o mestrado, e depois o doutoramento era raro, quem fazia doutoramento e não sei o quê. Depois do processo de Bolonha, a reforma de Bolonha, não me lembro como se chama, enfim... Os cursos começaram a ter outros formatos, não é? Que é as licenciaturas de 3 anos e mestrado de 2 anos. Mas não é só uma questão do formato. Eu lembro-me porque na altura estive a fazer um trabalho de investigação sobre isso. A questão não foi só os cursos serem maiores ou mais pequenos. Foi a intenção principal. Foi criar mobilidade entre as várias disciplinas. Tanto é que depois as disciplinas passaram a ter um número de créditos e tu tinhas a licenciatura com um X número de créditos. Que na verdade na Europa esses créditos eram bastante limitados relativamente aos Estados Unidos, por exemplo, porque tu tinhas que ter créditos, mas em disciplinas que eram inerentes àquela temática, não podias ter créditos de economia... Exato, e depois ias para a filosofia, ou não sei o quê. Eu acho que nos Estados Unidos a mobilidade é muito maior. Mas um dos objetivos era esse, era que tu pudesses construir o teu próprio currículo, desde que tivesse um X número de créditos no fim para teres a licenciatura e depois para teres o mestrado. Sim, a licenciatura seriam 180 créditos. Exatamente. A forma como os arranjavas. Exato, era um pouco por aí. Só que na verdade, pelo menos nos cursos que eu tirei posteriormente, ou já na reforma de Bolonha, a escolha não era muita, eram aquelas e pronto. Mas outra das questões era que o aluno pudesse fazer um currículo mais consoante as suas preferências e os seus temas de interesse. E isto cria nos professores ou seja, o próprio professor começa a ganhar outro papel na sala de aula, que não é aquele sujeito que vai debitar matéria, como era na nossa época, mas é, pelo contrário, um sujeito que vai lá estar à disposição do aluno para que o aluno, consoante o interesse que tenha, ter ali tipo um mentor que o vá guiando, ajudando e etc. E isto cria uma grande dificuldade nos professores, sobretudo, não é só naqueles clássicos, é nos professores em geral, porque tu tens que ter um conhecimento muito vasto de tudo e ires ao sabor do que o aluno te vai perguntando, ou seja, colocando este formato na sala de aula, é completamente diferente. Tu tens um professor que leva uma aula preparada com aqueles tópicos todos ao minuto e vai lá debitar matéria,
do que teres um professor que vai lá à espera de ter perguntas para poder responder consoante as perguntas que os alunos fazem. Sim, mas isso também vai implicar outra coisa, que é aquilo que para mim sempre foram os grandes professores, que era a humildade de dizer, olha, eu nesse aspecto ainda não sei bem, na próxima aula eu vou pesquisar e na próxima aula voltamos a... Mesmo que eu não seja especialista naquele assunto, eu posso ir como professor procurar a informação sem dúvida. E devolvê-la ao aluno, ou perceber, ok, explorar o interesse do aluno antes de ir à procura, ok, tens esse interesse, de onde é que isso vem, o que é que tu achas que isso é? Sim, sim. E isso implica uma preparação que é um bocadinho aquilo que eu gosto de fazer, que é teres a confiança de não saber. Claro. Que é, a preparação passa pela confiança de não saber. E a preparação, quando eu entrei, lá está, mesmo dando o exemplo do podcast, quando eu fazia muito aquela estrutura, era um receio de me confrontar com não ter o que perguntar. Pois, claro. E não ter um tema para explorar. Quando há sempre temas em cima da mesa, temos é que estar disponíveis para os agarrar. E o meu receio às vezes no excesso de preparação é ficar cego para o que está à minha frente. Isso é giro, porque isto também se explica de alguma maneira biologicamente falando, não é? Porque quando nós ficamos muito presos a um determinado conteúdo, a nossa amígdala aumenta, ou seja, dispara. Estás a ver? E quando a amígdala dispara, que é, tens de fazer bem, tens que saber o que perguntar, tens de fazer boa figura, ou seja, toda a parte emocional começa a entrar em cena, com os filmes, com os piores cenários possíveis que nós fazemos, o neocórtex começa a baixar a sua capacidade de estar em cena, não é? Se o neocórtex baixa, tu deixas de ter capacidade de raciocínio, de fluidez no discurso, de improvisação, não é? Portanto, mas lá está, quanto mais seguro tu estás, não só em termos de conteúdo, mas sobretudo em termos de emocionais, vais estar com uma pessoa, ou seja, se a tua curiosidade em conhecer aquela pessoa for maior do que a tua preocupação em fazeres boa figura, não é? Sim. Tu vais estar numa fluidez muito maior, porque na verdade são duas pessoas à conversa em que, há coisas que eu posso não saber, não é? E, portanto, poder dizer... Eu estava a pensar, mesmo a questão, a amígdala está a proteger uma identidade, ou seja, está com receio de que o bom professor ou o bom podcaster esteja em risco, que a sua sobrevivência esteja em causa. Claro. Ou seja, está a proteger sim. aquela identidade naquele momento de eu sou o professor que sei, eu tenho que estar preparado e tenho que estar disponível para as perguntas do aluno, e se eu não souber o que é que vai ser de mim, o que é que eles vão pensar de mim, e começamos a entrar nessa espiral. E começamos aqui a entrar na espiral que a gente tanto gosta, não é, Luizinho? O fundo do poço, que é quais são os teus medos, o que é que se passa verdadeiramente aí dentro, porque é que é tão importante para ti fazeres boa figura, porque é que tu queres que os outros pensem bem de ti, porque é que não é? Porque é que tens que ser visto como competente. Exatamente, então entramos aí, pronto, naquilo que é a nossa praia, digamos. Então, como é que uma pessoa... Lá está, depois também há, eu estava a pensar, aquilo que nós, quando eu te enviei o vídeo, é um bocado também aquela de... As pessoas identificam-se mais como os que se preparam, e as pessoas que se identificam mais como os que improvisam. Sim. Certo? Certo. A questão é como é que nós, agora podíamos aqui pensar um bocadinho como é que os trazemos os dois um bocadinho para o meio, porque aquilo que nós temos estado a falar é que a preparação é boa, a improvisação é boa. Sim. Nem só improvisação, nem só preparação. Sim, porque eu lembro-me, está-me aqui assim a passar pela memória alguns professores que tive, que aquilo era improvisação pura e que eu achava uma palhaçada. Vou-te confessar, não é? Porque lá está, eu acho que, aqui estamos a falar, até podemos sair do contexto professor-aluno, mas falando deste contexto, eu acho que o professor tem que trazer uma mais-valia que os livros não trazem, não é? Esta sempre foi a minha postura, até porque como eu leio, eu sei que há pessoas que não leem, mas como eu leio é tipo, não vou para uma sala de aula estar a ouvir o que está escrito no livro, não é? Portanto, há qualquer coisa que aquela pessoa, que eu pelo menos preciso de conseguir conectar-me com aquela pessoa precisa de me conseguir entusiasmar, sei lá, querer estar com ela, trazer uma energia
que me faça vibrar e querer saber mais, e se calhar investigar mais, e estudar mais, e por aí fora. E de facto as pessoas que improvisam tendencialmente têm mais esse carisma, essa capacidade, estás a ver? Têm mais a capacidade de conectar com as pessoas, de fazer com que haja ali uma ligação que faz com que entusiasme as pessoas. Ao mesmo tempo, eu também já vi bons professores carismáticos que é tipo, não prepararam um boi, mesmo. E eu aí sinto-me um bocado gozada, estás a ver? Sinto-me gozada, porque estou a pagar por uma coisa que é, mesmo que fosse grátis, não interessa, a pessoa está ali a cumprir com um papel. Portanto, uma coisa é ver um espetáculo teatral, não é? Ou um espetáculo de improviso. E mesmo os espetáculos de improviso estão muito bem preparados. Olha, eu fiz um curso de improviso, que aquilo para mim foi um pesadelo brutal, mas tem muita sabedoria por trás, não é? Aquilo não é à maluca, estás a ver? Pronto. Mas pelo contrário, quem prepara muito, eu acho que peca exatamente pelo contrário, que é perde as pessoas, porque fica tão concentrado no conteúdo que não está numa conexão com os outros. Estás a ver? Portanto, perguntas tu, como é que se pode ir para uma via do meio? É isso? Olha, eu acho que é aproveitar, assim na minha visão, aproveitar o bom de cada um. Porque quem se prepara muito tem o foco na informação. Quem não se prepara nada tem o foco nas pessoas. E eu acho que se estamos nestes extremos, vai faltar alguma coisa. Estás a ver? Sim. E eu agora, voltando ao vídeo que eu agora estava a ouvir, estava a surgir uma coisa que, no fundo, ele acaba por trazer no fim do vídeo, que é a questão de os que não se preparam, se correr mal, podem sempre dizer não me preparei. Eu não me preparei. Sim. Para uma pessoa que passou não sei quanto tempo a preparar-se, aquilo correr menos bem, tu pensas assim, eu preparei-me e aquilo significa que eu não sou mesmo bom. Sim, sim. Vai tocar num sítio diferente. Sim. E aquilo que eu te queria perguntar é se até que ponto é que aqueles que tu dizes que são os não preparadores não estão também a proteger esta questão que é, se eu não me preparei, eu estou salvaguardado pela não preparação. Se eu me preparar e correr mal, claro. eu vou-me agarrar ao quê? Isto é como a história da procrastinação, não é? Que é, a base de quem procrastina é o medo de falhar. Isto parece ridículo, mas é... Há um perfeccionismo associado, sim. Há um perfeccionismo associado. Portanto, como há o medo de falhar, então a pessoa procrastina e depois procrastina de tal maneira que faz sob pressão à última da hora e se fizer mal, se correr mal, lá está, se falhar, não tive tempo, fiz isto à última da hora, por isso claro que tinha que falhar. Portanto, no fundo acaba por ser a tal profecia que se autorrealiza, que a própria pessoa conduz para a falha, mas com a desculpa que eu pude falhar porque isto foi feito ontem em cima de joelho. Não é? Portanto, a questão passa um bocadinho por aí também, que é, ok, pode haver por trás disto, desta teoria do eu depois improviso, pode haver essa questão do medo de se correr mal e olha, como não me preparei, claro que dava tudo para correr mal, estás a ver? Sim, mas então do outro lado temos os super preparadores que, como tu dizes, podem ficar tão fechados no conteúdo que já não se ligam às pessoas. Exato. De que forma é que nós também podemos dar segurança aos super preparadores para, ok, fizeste o que te competia, agora liga-te às pessoas com base naquilo que tu te preparaste. Exato. É um bocadinho por aí, não é? Só que há aqui estas questões que eu acho que são mais profundas, que é, tendencialmente, quem se prepara muito tem dificuldade em se conectar com as pessoas. Por isso é que também se prepara muito. Porque é como se o excesso de preparação, aquilo que será excesso, não sabemos, não é? Mas pronto, aquilo que a muita preparação é uma proteção, acaba por te proteger, que é, se tu te preparares muito, mesmo que o teu público seja uma porcaria, tu estás a oferecer conteúdo. Mas não é a questão do público ser porcaria, a questão é da tua dificuldade de te ligares às pessoas. E como existe essa dificuldade,
Então deixa-me lá preparar, porque se correr mal a interação, pelo menos eu levo conteúdo. Estás a ver? Só que isto acaba por ser uma pescadinha de rabo na boca, que é quanto mais te preparas e mais estás agarrado ao conteúdo, menos te ligas às pessoas. Quanto menos te ligas às pessoas, mais vais sentir uma sobrecarga de eu pelo menos conteúdo tenho que oferecer. Não Mas é? até que ponto é que o conteúdo serve se as pessoas não se ligam ao conteúdo? Imagina, eu até levo muito conteúdo. Se eu não me ligo às pessoas, o que é que as pessoas vão reter? A questão é essa, Rui. Eu não estou por dentro do ensino hoje em dia, do ensino pelo menos o clássico, não é? Mas tenho algumas pessoas que se vão queixando dos alunos e da juventude de hoje e da universidade. Pá, é verdade, as coisas não são como eram. Ou esses episódios de faltas de respeito que na nossa época, pelo menos que eu saiba, nos nossos ambientes não acontecia, não é? Mas também acho que há uma dificuldade cada vez maior de um professor de 40 ou 50 anos chegar ao formato dos alunos de 20 de hoje em dia. Estás a ver? Porque são pessoas diferentes. Não, as pessoas de 20 anos de hoje em dia não são quem nós éramos aos 20 anos. Portanto, eu também não sei, lá está, tal como se calhar os nossos professores se queixavam, não é? Que a juventude hoje em dia não era como era no meu tempo. Isto é um clássico, não é? E é verdade, e não éramos iguais. Mas não te sei dar uma resposta concreta. Aquilo que eu sei é que é preciso uma agilidade e uma flexibilidade muito grande no nosso sistema interno para tu conseguires chegar a uma pessoa que tem uma mentalidade muito diferente da tua. Agora, este ambiente de quem diz professor-aluno, diz palestrante, diz alguém que está treinador-atleta, pronto. Quando há gaps geracionais muito grandes, mesmo que não haja, mas quando há, dificulta imenso, porque como é que eu chego a esta pessoa? Porque uma coisa é certa, se tu não chegas à pessoa, a pessoa não retém o conteúdo. Claro. E, portanto, é um erro estares a preparar-te, noites a fio, e depois não tocas no coração da pessoa, não tocas na alma da pessoa, não há nada, não tem que ser consciente e propositado, mas é sempre um encontro entre duas pessoas, não é? Em que há uma que em princípio te está a transmitir conhecimento, porque tem mais conhecimento, mas na verdade esse conhecimento não entra se a pessoa não abrir o seu ser, não é? E o ser não é só cabeça, porque nós não funcionamos só da cabeça, quer dizer, cada vez está mais claro que cabeça e coração estão interligados, não é? Mas uma coisa que eu também vejo é uma certa desistência, e isso eu vejo que é, lá está, é o ovo e a galinha, parte a parte, que é, se calhar os alunos já vão com a postura, o professor não se tenta ligar a mim, vai lá só para debitar a matéria. Sim. Os professores, quando estão a preparar, eu vou dizer o que tenho para dizer, se eles apanharem o conteúdo, apanham, porque eles não querem saber da matéria, mas eu acho que implica algo que nós também falamos aqui, que é a tal vulnerabilidade de disponibilizar-se para aprender e o outro disponibilizar-se para ensinar, porque debitar matéria e ensinar não são a mesma coisa. Sim. Estar numa aula e aprender também não são a mesma coisa. Sem dúvida. Até que ponto é que podíamos quase começar pelo fim, que é, vamos primeiro estabelecer uma relação, que a base deveria ser essa. Sem dúvida. Mais do que ser o que sabe e os que não sabem. Sem dúvida. Olha, tu estás a falar nisso isso é um problema com o qual eu me debato a sério. E vou trazer os meus contextos, não é? Que são aqueles que eu sei melhor. Um é da psicoterapia e outro é das formações. Então, como tu sabes, eu tenho o laboratório somático, vai arrancar agora a 3ª edição em outubro, com um novo formato, com... 3ª edição, nível 1. Exato, agora já não vai haver níveis, é a 3ª edição e só vai haver uma 4ª quando a 3ª toda terminar. Mas pronto, o que é que acontece? O meio do laboratório, os encontros do meio, são as 5 feridas emocionais, não é? Portanto, a ferida da rejeição, do abandono, da humilhação, da traição e da injustiça. A malta vibra com as feridas. Como é óbvio, não é? Pronto, a gente adora aquilo e quer saber que feridas é que eu tenho, como é que elas se manifestam. E eu acho que é fantástico, venham mais pessoas interessadas em conhecerem-se e em saberem estas feridas.
Mas antes desses encontros das feridas, há 5 encontros que é preparação. Ou seja, e que nesses 5 encontros quase ninguém quer vir. Porque é tipo o quê? Conectar-nos uns com os outros. Agora vamos fazer, sei lá, como é que é estar numa relação com outra... Pá, seja o que for, não é? Claro que estou a exagerar. Claro que há pessoas interessadas e que têm vindo e é fabuloso. Mas o que eu vejo é tipo, se eu tenho 10 nos primeiros 5 encontros, nos encontros das feridas eu tenho 20 ou 30. Portanto, há efetivamente aqui um gap enorme, não é? Entre quem está nos primeiros e quem depois vem só àqueles das feridas. E quem vem só àqueles das feridas não preparou o sistema. Porque tu não podes entrar, mergulhar... Não podes, salvo seja, não é? Podes, porque eu deixo, portanto podes. Mas é... O nível de profundidade em que tu vais, se aqueceste o corpo primeiro, é completamente diferente do que se mergulhaste de cabeça. E quem diz nas feridas, diz... Numa relação amorosa, há exceções, ok, mas a experiência que eu tenho tido várias discussões com várias pessoas neste sentido, mas aquilo que eu vejo talvez seja aquilo que os meus olhos querem ver, tudo bem. Mas é que quanto mais depressa começa uma relação, mais depressa acaba. Porque uma relação... Mas o depressa a começar é avançar muito depressa, ou seja, conheceram-se hoje, estão a viver amanhã, juntos amanhã. Ou estão a namorar e já estão a dizer ao mundo inteiro e já tiveram intimidade no primeiro encontro e já se vão casar. Okay. Ou seja, repito, há exceções sem dúvida. Mas como em tudo. Mas aquilo que eu vejo é, quanto menos investimos na relação, quer dizer, mais débil a relação é. Não é? Portanto, se tu ter confiança noutra pessoa, conhecer outra pessoa, Rui, eu ando-me a conhecer e tu a ti também, não é? A gente anda nisto e mesmo assim ainda nos conseguimos surpreender, que é do tipo... E parece que é aquilo que não era o Sócrates, de só sei que nada sei. Não é? Exatamente. Portanto, imagina outra pessoa. E claro que nunca vamos conhecer o outro a fundo e não é depois de 10 anos de namoro que tu, então 10 anos, ok, estamos prontos para casar. Também não é por aí que eu estou a dizer. Mas a rapidez, a tal tudo líquido, não é? Tudo muito rápido, tudo muito líquido, tudo muito... Hoje é e amanhã já não é. Não cria consistência, não cria profundidade. Estás a ver? Isto nada contra quem queira viver hoje alguma coisa e amanhã outra e está tudo bem. Mas quando nós queremos aprofundar, vamos precisar de tempo, vamos precisar de estar com, não é? E o outro exemplo que eu ia dar é pessoas que me procuram porque querem fazer uma sessão de psicoterapia somática. Pá, isto não existe. Não existe. Uma coisa é tu queres fazer uma sessão de hipnoterapia. Então dizes, olha, ok, conheço um terapeuta, dou-te contacto, vais especificamente fazer uma sessão de hipnoterapia. É uma técnica, estás a ver? Agora, a psicoterapia, por si, já a palavra psicoterapia, a base de qualquer psicoterapia é a relação humana. E eu muitas vezes só consigo fazer psicoterapia somática com alguém, às vezes até depois de 1 ano, 2 anos estarmos em psicoterapia. Porque eu não vou trabalhar o corpo da pessoa ou através do corpo da pessoa, sendo que o corpo é o nosso inconsciente, portanto, pode até nem nunca implicar toque, isto que seja também claro, mas chegar a lugares profundos, não é? De grande conexão para que a pessoa consiga aceder ao inconsciente através do corpo, tem que haver uma sessão de hipnoterapia. É uma técnica, estás a ver? Agora, a psicoterapia, por si, já a palavra psicoterapia, a base de qualquer psicoterapia é a relação humana. E eu muitas vezes só consigo fazer psicoterapia somática com alguém, às vezes até depois de 1 ano, 2 anos estarmos em psicoterapia. Porque eu não vou trabalhar o corpo da pessoa ou através do corpo da pessoa, sendo que o corpo é o nosso inconsciente, portanto, pode até nem nunca implicar toque, isto que seja também claro, mas chegar a lugares profundos, não é? De grande conexão para que a pessoa consiga aceder ao inconsciente através do corpo, tem que haver confiança, tem que haver vínculo.
E para isso é preciso tempo, não é? E para isso é preciso tempo. Portanto, há pessoas com quem eu consigo, porque isto depois é energias, também não sei explicar, porque é que nós tivemos empatia logo à primeira e nunca mais nos largamos e já lá vão 10 anos, e há outras pessoas que se calhar estavam nesse mesmo workshop em que tu vieste, pá, e já nem me lembro quem são. Sim, estava lá uma pessoa resolvida. Por acaso não lembro, mas sim, de volta e meia aparecem essas pessoas iluminadas e resolvidas, enfim, que só veio assim para ver o que é que a malta... Sim, mas eu não me lembro de se encontrar... Pronto. Não... Mas pronto, estás a ver, portanto, há aqui coisas que também têm a ver com a relação um com o outro, não é? Portanto, há pessoas com as quais podemos ir a lugares de maior profundidade depois de 3 meses, 6 meses, há outras que levam 2 anos, não é? Pronto, mas isto para te dizer, depois voltando aqui um bocadinho atrás, que conseguir chegar à outra pessoa é difícil, exige tempo, mas também é verdade que a outra pessoa tem que estar aberta a isso, e tu dizias, pá, e acho que sim, os jovens, os alunos, seja quem for, precisam também ter abertura para quererem conhecer o professor, quererem, sei lá, perceber o que é que aquele professor, o que é que aquela pessoa, não é, tem para lhes dar, porque se já vamos com as defesas todas, quer dizer, é como ir para a terapia com as defesas todas e dizer, olha, eu quero soluções para resolver este problema. Sim, mas no entanto aí... Um bocadinho também o que eu vejo na relação dos pais com os filhos, a responsabilidade é um bocadinho mais do adulto. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E eu também percebo, os professores estão cansados, também eu sinto que o trabalho de muitos professores não é valorizado da forma que deveria ser. Sim. Apesar de tudo isso, a responsabilidade continua a ser do adulto presente na sala, que é, sim, se eu estou com dificuldade a chegar ao aluno, eu não vou assumir que isto, a juventude é assim. Pois, é uma forma fácil de nos desresponsabilizarmos. E é aí que eu também vejo a questão da preparação, que é, e que tal se eu me preparar menos na história do Império Romano e estudar e preparar-me para falar com adolescentes? E eu acho que a questão às vezes, mesmo no ensino a vários níveis, é quais são as minhas skills, qual é que é a minha preparação para falar com pessoas. E depois é que eu consigo... Eu posso ser o maior especialista a nível mundial da cultura romana. Se eu tiver que dar uma aula, se eu não for capaz de falar em público, de pouco vai servir a minha experiência. Sim, porque tu estás a trazer, de facto, aquilo que é a base, não é? Ser um bom professor não é uma pessoa que tem conhecimento na cabeça, não é suficiente. Não é? Ou ser um bom autor não é uma pessoa lá está que tem os conhecimentos na cabeça ou que sabe fazer cola, copy-paste ou não sei o quê. Ou seja, eu tenho visto livros... Bom, vamos entrar aqui em polémica. Pá, eu às vezes vejo livros, por curiosidade, não é? Entro nas nossas livrarias e vou vendo os livros. Opá, há livros que têm frases que nem têm um verbo ou que não têm... Ou os parágrafos. Tipo, o que é um parágrafo? O que é uma frase? Uma frase não é um parágrafo. Há livros que têm parágrafos que são só de frases únicas. Isto não é... Estás a ver? Nas regras que eu aprendi. Claro que está tudo em mudança constantemente, não é? E temos que estar abertos à mudança. Não era uma música? A língua muda, tanto quer seja foneticamente, ortograficamente, as coisas vão mudando e faz parte, não é? Epá, mas também... Lá está, por exemplo, o Saramago, não é? É uma pessoa que já podia quebrar as regras porque já tinha atingido um nível de excelência muito grande na sua escrita, enquanto jornalista, por exemplo, estás a ver? Portanto, também é preciso ver, não é? Como os artistas. Sim, o Picasso fez a Guernica depois de saber, ou seja, quem olha para aquilo diz, ele não sabia desenhar. Aquilo ele chegou a um determinado ponto e depois... Exatamente. Mas é giro ver que nós, para quem conhece as matérias, não é, as áreas, percebemos quando é que há um bom artista que está a quebrar uma regra ou quando é que aquilo é mesmo palhaçada completa. Por isso é que se costuma-se dizer que é assim, aprende as regras todas para as poderes quebrar. Exatamente. E aquilo que eu também vejo muitas vezes, até na questão artística, agora, é isso, querer quebrar aquilo que ainda não se sabe. Exatamente. Isso vai dar a geneira, não é? E isto faz lembrar agora um bocadinho o que tu estavas a dizer relativamente às relações, que é
eu estar a forçar uma intimidade quando ainda não existe tudo o resto. Exatamente, exatamente. É mesmo isso, não é? Que estás a querer forçar para ter um parceiro, uma parceira, alguém. Mas para quê? Se ainda não... Mas, o que é suposto teres uma pessoa na tua vida? O que é suposto trazer-te? É só dizeres, tenho aqui um manequim, um póster, está aqui alguém? Quer dizer, não é? Para que é uma relação, não é? E, portanto, um professor, eu às vezes pergunto-me isto, porquê é que tu queres ser professor? Porque se queres só transmitir aquilo que a tua cabeça tem aí dentro... Escreve. Exato, por exemplo. Porque não é, um bom professor não é uma pessoa que transmite conhecimento, não é? Porque a base tem que ter conhecimento, ok? Mas a base é a relação. E então como é que, agora que estava a pensar aqui, que isso eu também vejo, né, por ter filhas adolescentes, eu vejo muito estudar. Sim. E por outro lado há situações extremas que não querem saber dos estudos. Mas qual é que é esta necessidade desta sobrepreparação, que é, eu tenho que estudar muito, quase como para garantir que eu não vou falhar? Sim. Isto... Entramos aqui nesta questão de como é que a educação está a responder às necessidades que os adolescentes e as crianças estão a ter, não é? E há correntes alternativas, não sei como chamar, enfim, que têm vindo a oferecer um tipo de educação já muito diferente, não é? Estou a pensar na Montessori e noutras, não é? A Montessori é aquela que eu conheço melhor, mas há outras... também da Alemanha, não me está a vir o nome, Van Dorf, olha, não me lembro. Waldorf, não é? A escola Waldorf. Mas pronto, mas em que de facto, se tu vires, se tu fores a uma escola dessas, é completamente diferente. Tu não tens os miúdos ali presos a uma secretária 5 horas por dia, porque isto não é normal, não é natural para uma criança. Quer dizer, nós passámos isso, não é? Mas na verdade, houve aqui um estímulo excessivo para a nossa cabeça, para o neocórtex, que por um lado, ok, fantástico, és um ser pensante, mas depois quem é que tu és enquanto ser humano, não é? Porque estas escolas, aquilo que trabalham muito, lá está, é a questão relacional, é a questão da comunidade, não é? É muito giro, eu já estive numa escola, é muito giro ver como é que os miúdos de idades diferentes se entreajudam, aprendem uns com os outros. Por exemplo, a questão das refeições, vão pôr a mesa, partilham as tarefas, há uns que põem a mesa, outros que tiram, outros que... e é tudo muito... E ninguém discute e ninguém berra, estás a ver? Porquê? Porque estão a formar seres humanos muito mais completos nas suas várias competências. Não é só competência mental, de teres que aprender a matemática e tudo mais, não é? E há casos engraçados de pessoas que, de facto... não aderiram bem à escola e são pessoas de sucesso na área que são. Por exemplo, eu estou-me a lembrar agora de uma pessoa que eu conheço que está no mundo das artes e é uma pessoa de renome na sua área, e ela na escola era um zero à esquerda. Estás a ver? Ou seja, e eu não sei, porque depois agora, aprofundando com ela a questão dela ser um zero à esquerda, não é que ela não tivesse as competências ou que tivesse déficits cognitivos. É porque se calhar não era vista, em casa também não era apoiada, portanto, há toda uma parte emocional que, quando não é cuidada, a parte cognitiva também vai sofrer as consequências. Estás a ver? Aliás, eu lembro-me de ler algures que a percentagem de crianças sobredotadas é brutal e que essas capacidades vão sendo perdidas ao longo do tempo de tal maneira que é uma percentagem muito mínima, mas mesmo mínima, daquelas crianças que mantêm os seus dotes. Sim, há um estudo que fizeram, era para avaliar a capacidade criativa de encontrar soluções e o número de soluções que os miúdos dos 4, 5 anos encontravam, quando chegam aos 10, 12 anos, a capacidade de encontrar soluções novas é muito menor. Já é muito mais baixa. Exatamente. Sim. Portanto, não é porque é que eles estão a perder faculdades. Supostamente deviam estar a ganhar capacidades. Exatamente, deviam estar a desenvolver as capacidades que já têm ou a ganhar mais, não é? Portanto, significa que há alguma coisa de muito errado
aqui com o nosso sistema. Porque tu passas a premiar a resposta certa. Enquanto nos 3, 4, 5 anos não há a resposta certa. As respostas são mais ou menos aceites. Sim. A partir de um certo momento querem-te formatar. 2 mais 2 vai ser sempre igual a 4. Exato. Ou seja, a resposta 4,5 ou 5 já não entra. E eu acho que nós estamos em grande mudança mesmo. Eu não faço ideia como é que vai ser a nossa velhice, como é que que rumo é que o mundo está a tomar, mas aquilo que eu sinto é que não estamos a conseguir acompanhar a parte da educação, a parte das matérias, muita coisa não está a conseguir acompanhar aquilo que estas novas gerações estão a pedir. E, portanto, quando as novas gerações se sentem completamente desadequadas no mundo, desligam, começam a desconectar e começam a não querer aprender e começam a ser uns bananas. Não é porque eram bananas, é porque, eu acho que qualquer um de nós, se tu fosses cair num planeta que é tipo, o que é isto? O que é que andam aqui a fazer? Se calhar nós também íamos ser uns grandes bananas. Estás a ver? Portanto, eu acho que não está a haver um acompanhamento para aquilo que estão a ser as necessidades dos jovens, das crianças, e, portanto, isto está a ficar tudo muito desadequado. Estás a ver? Agora, há uma coisa que eu acho que se mantém. Porque, biologicamente falando, nós somos iguais. Não é? O ser humano, enfim, tem sofrido algumas mudanças, mas, na verdade, enquanto homens, como somos hoje, o nosso cérebro tem o mesmo funcionamento. As nossas necessidades fisiológicas são as mesmas e as necessidades emocionais são as mesmas. Portanto, embora haja muita mudança, o homem mantém-se igual, do ponto de vista biológico e psíquico. E onde é que eu vou querer chegar com isto? Que é, há aquilo que mais nos cria segurança no sistema para conseguirmos viver o nosso potencial, são as relações humanas. Nós somos mamíferos e, como tal, precisamos de tribo, comunidade, de outros seres humanos. O que eu vejo que está a acontecer é que as relações estão a ganhar um rumo cada vez mais tóxicas, mais difíceis, mais complexas. As pessoas andam muito perdidas e não estamos a conseguir ganhar ferramentas, ou não estamos a desenvolver as ferramentas necessárias para conseguirmos estar uns com os outros de forma nutridora, não é? Então, parece que eu estou a ver o mundo cada vez mais desfasado, que há aqueles que estão a apostar nisso e há os outros que é tipo, não sei, carreira, dinheiro, não faço ideia, porque é aquilo que também recebem como educação, não é? E eu não sei se essas pessoas vão conseguir sobreviver muito bem, estás a ver? Ou viver muito bem, as pessoas, porque há uma desconexão muito grande daquilo que é a nossa essência, a nossa base, que é as relações humanas. Sim, eu até falava com uma pessoa, estávamos a falar sobre aquele senhor que eu gosto muito, o Imperador Marco Aurélio, e quem lê as meditações que foram escritas há 2000 anos, e tu, com um jeitinho aqui, um jeitinho ali, a base, o ser humano não mudou assim tanto. Sim. Que é o que também já li, que é, se trocares a Roma Antiga pelo Twitter, aquilo não varia muito. As conversas, o diz que disse, aquilo vai tudo dar ao mesmo. E eu acho que, por exemplo, na questão das relações, também tem muito a ver com as comparações. E eu até também falava sobre isso com essa pessoa, que era aquilo com que tu te comparavas era muito próximo de ti. Tu comparavas-te com, sei lá, 100, 200 pessoas. Hoje em dia, tu quando te comparas, comparas-te com milhares. Sim. E a tua comparação vai sempre estar distorcida, porque quando tu te comparas com as pessoas da tua aldeia, a realidade delas não é assim tão diferente da tua, mesmo que haja... Lá está, pessoas que têm mais dinheiro, pessoas que têm menos dinheiro, pessoas que tinham mais terras, pessoas que tinham menos terras, pessoas que tinham cargos públicos, seja o que for. Tu vais estar a comparar a realidade de uma relação na China ou de uma relação nos Estados Unidos com a tua. Claro. Tu não vais conseguir ser feliz nessa comparação. Por isso, as relações passam muito por estares consciente da relação que tens e estares ligado, voltando aqui, à pessoa que está à tua frente. Claro. Não é ligar
com a pessoa que tu gostavas que ela fosse, comparando com a que a outra... Pois, exato. Isto agora já nos leva para outros temas, não é? Que é as expectativas, as projeções e pá. E eu acho que na base está aquilo que tu dizias, que é o desligamento da realidade, não é? Que eu acredito que este é o nosso grande desafio, porque nós vivemos num mundo muito virtual hoje em dia. Então, como é que tu podes conectar com o real, com o aqui e agora, com o presencial? Ok, os online vieram trazer coisas fabulosas, mas até que ponto é que não vives online dentro de casa? Estás a ver? Porque isso é estás a perder a tua humanidade e estás a desinvestir naquilo que é o bem-estar primordial, que é relações humanas. Relações humanas que te acalmem, porque há aquelas que estressam também, nós já falámos sobre isso. Essas deixa lá estar e pronto. Mas de facto temos que ir à procura, temos que ir procurando as nossas pessoinhas, não é? Até porque nós vamos mudando, portanto as pessoas que nos fazem bem hoje, amanhã se calhar, já não é bem isto que eu quero. Elas mudaram e nós... Exato, mudamos os dois, portanto, imagina, aqui só voltando para fechar, um professor que começa a dar aulas aos 30 e que chega aos 60 e está a dar aulas da mesma maneira, há aqui qualquer coisa que não está... Há muita coisa mal, que é, os alunos mudaram e ele não mudou. Exato, percebes? E se os alunos mudam, isto exige... Eu acho que ser professor é das profissões mais difíceis em absoluto, porque é isso, não basta ter conhecimento, isso é o mínimo, estás a ver? A questão é como é que eu vou chegar ao coração desta malta, porque os professores marcam-nos, não é? Ou seja, há professores que eu tenho que me marcaram. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal, não é? Então... passamos ali tanto tempo e é um laboratório de vida tão importante, desde a primária. Eu lembro-me da minha primeira professora da primária. Desde a primária até à faculdade, quem é que são as pessoas que te marcaram, não é? Quem é que são os bons professores que te marcaram? E porquê é que os maus te marcaram e como, não é? E se nós formos ver, se nós perguntarmos os maus professores que eu tive, porquê é que me marcaram, e tu vais encontrar ali níveis de desconexão brutais. Sim, nunca quiseram saber da pessoa. Não. É tipo... Olhavam para as notas, é isso que eu também vejo. Lá está, eu sempre fui aquele miúdo que fazia muitas perguntas, de alguma forma eu ligava-me às pessoas, nem que fosse pelas perguntas. Mas eu conseguia estar atento a muitos colegas que o facto de serem mais calados, automaticamente aquilo ia a distância aumentando, o desinteresse ia aumentando, as notas iam baixando. Sim. E aquilo era uma bola de neve. Sem dúvida, isto não significa, só também para clarificar, porque agora estou-me a lembrar de uma situação, apostar na relação não significa ser permissivo, e não significa, não apareceste no exame, não faz mal, depois faço um dia à parte para ti. Se não aprendeste também não faz mal. Exato. Não é? Ou tipo, eu depois faço um dia à parte só para ti. Não, isso não é ser bom professor também, não é? Tal como um bom pai, tem que haver regras e o outro lado lá tem que aprender a respeitar as regras, não é? E isto são as regras do jogo. E com as regras do jogo bem estabelecidas, como é que nós podemos navegar nesta relação, não é? Mas pronto, também que fique claro que apostar numa relação, investir numa relação não é deixar que o outro faça o que quer e está tudo bem. Então eu vou-me preparar mais para o próximo episódio. Mas olha, eu acho que isto até corre bem, porque nós ligamos-nos um ao outro, não é? E a verdade é que há malta que gosta de nos ouvir, por isso... Não, e aquilo que tu estás sempre a falar e que eu também falo, que é, nós ao lermos, nós ao trazermos outras situações para aqui, é a nossa preparação. Exato. Não quer dizer que nós venhamos para aqui com um guião muito rígido, mas é isso, a preparação está lá. Não é muito rígido, é sem guião mesmo. mas sim, mas a preparação está lá. A preparação está lá. Então olha, Deus, até ao próximo episódio. Beijinhos, até à próxima. Tchau, tchau.